Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para falar sobre as expectativas dessa partida aí entre Vasco e Bangu, né? Bangu e Vasco, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, a ser disputado lá no Mané Garrincha, nesse domingo, às 4 horas da tarde. Um jogo aí de começo de temporada, um Vasco ainda se acertando, e a minha grande expectativa sobre essa partida é justamente isso. O quanto a gente ainda vai ver de teste, o quanto a gente vai ver já de jogo à vera, vamos dizer assim, né? O Vasco vai entrar com uma formação ainda mista, testando jogadores, ou já vai entrar com a equipe titular, a equipe que o Ramon Dias considera ideal, já que esse período de testes tem um prazo de validade, né? Domingo que vem é Vasco e Flamengo no Maracanã, e aí, ali, tem que entrar com o time titular, tem que entrar a Vera. A gente sabe a importância de ganhar um clássico. E não dá também para você, ou dá para você, né? Já primeira vez que você vai entrar com o time titular vai ser justamente na partida contra o Flamengo. Não vai tentar fazer um ensaio geral antes? Não sei, a gente vai ver agora, né? Na verdade, a minha expectativa é de que a gente não veja a equipe titular ainda, mas já veja mais próximo disso, né? A gente não acredito, não espero ver o Vasco entrando com uma equipe tão mista que nem foi contra o Madureira, mas eu acho que ainda tem espaço para alguns testes, né? Eventualmente até, o que a gente pode ver vai ser o Vasco começando de repente com a equipe titular, né? Começa com a equipe titular e se tudo der certo, já garante a vitória ali, e aí no começo do segundo tempo, aí sim você abre espaço para fazer alguns testes, né? Fazer algumas mudanças. Acho que isso vai ser meio inevitável. Agora, outra coisa que eu estou mais curioso até do que os testes individuais de jogadores, que a gente sabe que não vão ser titulares durante a temporada, mas que vão sendo testados, é o esquema tático, os testes do esquema tático, porque vocês sabem, né? O Vasco, ano passado, jogou naquele já tradicional 4-3-3, que é o esquema tático aí preferido. Entre 10 treinadores gostam desse esquema tático nos dias de hoje. Mas, cara, pro elenco que o Vasco tem hoje, eu acho que é um esquema que não se encaixa muito bem. A gente já viu, inclusive, o Dom Ramon testando outras possibilidades de esquema tático, né? Flertando ali com os 3 zagueiros, falso 3 zagueiros, um 3 zagueiro para valer mesmo. A gente pode interpretar isso como uma experimentação para mudanças, né, no esquema tático, dependendo de como o jogo caminha, ou dependendo do adversário que você vai pegar. Mas, cara, por que não pensar num esquema com 3 zagueiros para ser o esquema principal do Vasco nessa temporada? Se não chegar mais ninguém, de novo, o Ramon vai saber melhor do que a gente quem que ainda pode estar chegando, quem que não vai, se pelo menos nesse primeiro semestre o elenco vai ser mais ou menos esse que a gente está vendo aí, ou se vão chegar ainda peças relevantes. O Ramon Dias sabe melhor do que a gente se isso vai acontecer ou não. Mas com o elenco do jeito que está, eu me pergunto se esse esquema aí do 4-3-3 é realmente o melhor para o Vasco, né? Por quê? Cara, a gente já tinha uma carência de pontas. A gente já vinha de uma carência de pontas, já era uma posição carente para o Vasco ano passado. Perdemos o Peck. Quem chegou para a posição até agora tem o Adson, que não pode jogar ainda, e o David vai lá, mas ainda é carente, ainda é carente. Temos uma carência de primeiro volante, né? Nesse esquema 4-3-3, o primeiro volante ele cumpre um papel importante, ele tem que ser ao mesmo tempo bastante intenso na marcação e ter uma qualidade na saída de bola, porque normalmente é ele que baixa ali entre os zagueiros para fazer essa saída. Não temos esse jogador, né? A gente pode ter um jogador com intensidade na marcação, que nem o Zé Gabriel, mas aí peca um pouco na saída de bola, ou uma saída de bola mais qualificada como o Jair, mas que aí peca na intensidade, né? E fora que a gente tem talvez o único setor que a gente esteja melhor servido, esteja bem servido atualmente, seja a zaga, né? A gente já tinha
o Maicon, que fez um bom 2023, o Medel, que é um dos líderes do time, o Léo, muito importante também. Aí agora chegou o João Vitor para ser titular, chegou também o Rojas. Quer dizer, tem um monte de zagueiro. Aí você vai jogar com 2 zagueiros só. E aí lá na frente você não tem nenhum ponta bom para botar, vai escalar 2. Então, diante de tudo isso, dessas circunstâncias, tem a questão do Payet também, que nesse esquema... Como é que você encaixa o Payet nesse esquema 4-3-3? Você ou vai escalar ele como um segundo volante ali, um jogador de meio campo que pode jogar mais centralizado, onde ele gosta, mas com bastante obrigações defensivas, ou então você vai ter que escalar ele como ponta, que é como o Ramon vinha escalando ele no ano passado, né? Jogando um pouco mais aberto, eventualmente, até por mais que você possa fazer ali táticas para poder compensar um pouco isso, troca né, ele pode vir mais para o meio e o volante cobre ali a lateral. Por que não escolher um esquema onde o Payet possa naturalmente jogar mais centralizado, que é onde a gente sabe que ele pode render melhor, mais ali perto do gol, mais de frente para o gol, onde a gente sabe que ele pode render melhor. Por conta disso, né, é que eu acho que de repente o Vasco poderia sim, cara, olhar com mais carinho para esse esquema com 3 zagueiros. Se a gente não tivesse aí o Ramon Dias, se o nosso técnico fosse um técnico brasileiro, um Barbieri da vida, para ficar só no último exemplo aí, duvido que isso aconteceria. Duvido que isso aconteceria. Mas, sendo o Ramon um técnico estrangeiro, eu acho que eles são mais abertos ali a mudanças, não querem ficar tanto só no padrão, né? E tendo em vista que ele já flertou com esse esquema tático, por que não? Eu ficaria bastante satisfeito de ver uma formação em que a gente conseguisse justamente tirar o melhor do nosso elenco, né? Qual formação é melhor? O 4-3-3 ou 3 zagueiros, ou jogar o losango? Cara, depende do elenco que você tem em mão, né? Dos jogadores que você tem em mão. Para esse elenco do Vasco hoje, né? Considerando que não vai chegar mais ninguém aí, além da galera que já está contratada e vai chegar, tá só nos trâmites burocráticos, eu ainda acho que o melhor esquema é o esquema com 3 zagueiros. Como é que seria essa escalação? O Jardim no gol, né? A gente jogaria com 3 zagueiros. O que seria o quê? João Vitor mais pela direita, o Léo Pelé mais pela esquerda e o Medel centralizado. 3 zagueiros, principalmente o João Vitor e o Léo, com velocidade, com qualidade para sair para o jogo. O Medel mais centralizado ali, também tem essa qualidade para tocar para um lado e para o outro. Aí, o meio campo com 5, né? 2 alas, o PH pela direita e o Piton pela esquerda, fazendo as alas. O Paulinho. E atualmente eu colocaria ali o Jair. Tenho ali as minhas questionamentos, né? Minhas relutâncias em relação ao Jair, mas hoje eu acho que seria ele ali o titular, Paulinho e Jair. E aí ficaria ali aberto com o Praxedes, esqueci já o nome do chileno aí que chegou antes, como é que é o nome dele? Deixa eu ver se eu tenho por aqui uma colinha para roubar, Ganganese, né? Uma coisa assim. Poderia ser ele, poderia ser o Sforza, né? Sforza chegando mesmo, né? Poderia ser ali para compor essa dupla de volantes um pouco mais à frente e completando essa linha de 5 ali, o nosso Payet mais centralizado, jogando com um pouco mais de liberdade, servindo os 2 atacantes, que um vai ser necessariamente o Verratti e o outro, acho que poderia ser o Adson, né? Pelo valor, novamente. Mas eu testaria, até por enquanto o Adson não tem condições de jogo, o Ryan mesmo. Tentaria fazer uma dupla de ataque ali com o Verratti e o Ryan. Ryan com um pouco mais de liberdade para circular, o Verratti aquele matador dentro da área, esperando a bola. Seria uma escalação que me agradaria. Gostaria de ver o Vasco testando essa formação tática, né? Pelo que a gente está vendo aqui, estava até consultando o GE agora, ele ainda coloca ali uma escalação tradicional, né? Um 4-3-3, com o Vasco jogando só com 2 volantes, com 2 zagueiros. Tava aqui, eu perdi em algum momento, mas... Enfim, vamos ver, né? Espero que ou o Ramon surpreenda a gente,
ou então, no meio da partida, ele resolva mudar. Mude a escalação. Achei aqui, ó, só para falar, a escalação provável que o GE dá para o jogo de hoje, é o Jardim, Paulo Henrique ou Rojas, João Vitor, Medel e o Piton, então uma linha de 4. Depois, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, o Jair, o Payet, ou o Serginho, Érico e Marcos, o David ou o Rossi e o Pablo Verrete. Seria aquela formação tradicional de 4-3-3. Eu espero que o nosso Ramon Dias surpreenda a gente, surpreenda aí o GE pelo menos, venha, continue testando essa formação de 3 zagueiros, que me parece uma escalação mais interessante, diante, repito, do elenco que o Vasco tem, sabe? A gente tem um monte de zagueiro bom, vamos botar mais zagueiro. Tá faltando ponta? Vamos então arrumar um esquema onde a gente não precise tanto de pontas, né? Parece me fazer mais sentido. Enfim, vamos ver. Com uma escalação ou com outra, com titulares ou com reserva, a expectativa hoje é de uma vitória tranquila do Vasco. Espero que a gente consiga essa vitória para a gente consolidar aí a nossa liderança no campeonato. É importante lá na frente você terminar em primeiro, né? Fora o título aí, como que se fala? Simbólico, né? Da Taça Guanabara, ainda dá uma vantagem aí nos momentos finais. Vamos aproveitar que a gente pegou essa liderança e vamos tentar administrar e seguir com ela. Minha expectativa é botar aqui placar tradicional, Vasco 2-0, seguindo sem tomar gol, mostrando a solidez da nossa defesa e quem sabe um pouco mais de desenvoltura no ataque. Essa é a minha expectativa. Diga nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que vai ser uma vitória tranquila, o que vocês acham desse esquema com 3 zagueiros. Diga nos comentários. Se tudo der certo e nada der errado, a gente volta provavelmente amanhã. O pessoal está cobrando pós-jogo hoje. Vai ser complicado, mas se nada mudar, amanhã a gente faz um vídeo aí repercutindo essa partida do Vasco, beleza? Posso contar com a audiência de vocês? Espero que sim. E até lá a gente vai se falando.